Olá, pessoal! Bom, gente, diário de uma jornalista marcial e eu tô fazendo autópsia dos meus ex-senseis e, na verdade, eu tô fazendo um flashback, né, da minha vida no Aikido e nas artes marciais, e aí eu tô fazendo uma leitura hoje, né, depois que o tempo passou um pouco, você faz uma leitura diferente das coisas, porque você tem um amadurecimento, né? Eu tive muitos momentos no Aikido e eu não tinha me dado conta disso. Eu vivi muitas coisas no Aikido em pouco tempo, assim, sabe? Realmente foi muito intenso. Eu não tinha me dado conta disso, né? Eu agora contando um pouquinho pra vocês, eu tô achando interessante. Eu tenho tido uma vida interessante nas artes marciais, assim, sabe? Realmente. Eu tive um sensei apaixonado, né? O sensei apaixonite. Eu tive senseis que me tiraram de dojos por perseguição. E tem sido uma vida interessante, não poderia ser diferente, né? Tudo na minha vida é muito intenso, né? Então minha estadia nas artes marciais tinha que ser intensa, né? Então é tudo muito intenso para mim sempre, né? Bom, eu saí daquele capítulo que foi o primeiro dojo do sensei apaixonado. Eu nunca imaginei que eu fosse me deparar com um sensei de Aikido apaixonado, né? É muito louco, né? Eu me dei conta disso agora, porque eu fui tomada de muita raiva durante anos e eu não tinha me dado conta disso, né? Então, vocês veem que louco, né? Eu me dou com um sensei de Aikido. No meu primeiro dojo, tive um sensei apaixonado, né? Aí teve uma apaixonite. Se fosse em outra época, eu não falaria isso, porque eu tava com muita raiva, né? Agora eu acho que veio de longe. Eu consigo ver que realmente o sensei de Aikido apaixonite. Bom, curioso, né? Interessante a gente fazer essa leitura, assim, depois de anos, assim, né? É muito interessante porque a gente consegue ver direito, né? Quando você está envolvido, ainda mais se você tem muita raiva, né? De uma coisa, de uma pessoa, de uma situação, você não consegue ver. Eu consigo ver, né? Cara, eu tive um sensei de Aikido apaixonite. Nunca imaginei isso. É louco, né? Então, bem eu. Mas acontecem essas coisas, né? Acontecem. Eu acho que o interessante, né, da sua vida são essas coisas que acontecem, né? Isso dá o tempero, né? Bom, eu saí, né, desse primeiro dojo, eu saí destruída, né? Eu saí destruída em vários sentidos, tá? Eu tava com muita raiva, muito ódio. Na verdade, raiva é pouco. Eu tava com ódio mesmo, tá? Eu estava imersa, mergulhada no ódio, né? Pela ofensa, muito ofendida, né? E sem saber para onde ir, porque eu conhecia pouco do Aikido, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né, do Aikido. Então eu estava sem saber para onde ir, sendo acusada, né, por pessoas que na verdade eu tinha sido a vítima, eu fui a vítima, né? Mas as pessoas do dojo, as únicas pessoas que eu conhecia eram as pessoas daquele dojo, né? Do dojo do sensei apaixonado, Carrapatex, o sensei apaixonado, né? Então, eu saí do dojo do sensei apaixonado, o sensei Carrapatex, de uma maneira... Eu saí destruída, tá? Eu saí em vários sentidos destruída, né? Eu tava completamente muita raiva, né? O meu sentimento era muita raiva, muito ofendida, né?
É muito. Eu tava. Você passa por várias etapas. Quando você passa por uma situação, né, como a que eu passei, né, do sensei dar em cima, né, e fazer tudo aquilo lá, você passa primeiro por um momento de, nossa, eu errei a mão, né? Eu pensei, nossa, eu peguei pesado com ele. Aí ele me tirou do dojo. Foi assim, a primeira imagem que me veio foi assim, porque eu não tinha entendido que eu estava lá por vingança, né? Eu achei que eu estava lá para aprender o Aikido, mas não é verdade. Eu estava lá por vingança, não era mais pelo Aikido, e as pessoas me falavam isso. Mas quando a gente está envolvida, a gente não ouve, né? A gente não ouve. Então, eu saí de lá arrependida de ter pesado muito. Eu pesei na mão com ele, tá? Eu falei, putz, eu pesei na mão com ele me tirou, não me aguentou, ele me tirou. Porque eu queria ficar lá. Eu queria ficar lá infernizando, tá? Infernizando, né? Então, quando ele me tirou, ele tirou o doce. Ele me tirou o doce, né? Porque o meu prazer era ficar lá, né? Ele tinha me ofendido, né? Ele tinha me ofendido, eu estava muito ofendida e ele me tirou o doce, tá? Porque o doce era ficar lá, né? Infernizando, enchendo, tá? Então, eu saí de lá com uma mistura em pedaços, mas com uma mistura de aliviada, muito aliviada, tá? Realmente muito aliviada. O dia que ele me tirou, né, que foi aquilo lá, que ele me chamou lá no jardim, falou pra ir embora, eu senti um alívio. Eu senti realmente um alívio, eu queria sair de lá, né? Eu queria sair de lá o mais rápido possível, tanto é que eu quase saí descalça, tá? Eu saí que nem um cometa, eu saí que nem um cometa, porque foi um alívio, ele me tirou, ele me libertou, né? De uma certa forma ele me libertou, né? Então, porque é muito pesado, né? Quando você odeia uma pessoa, quando você está num processo de raiva, de vingança, é muito pesado, tá? É muito pesado. E eu tava num processo assim, tá? Então, foi um alívio quando ele me libertou, tá? Mas acontece que eu trouxe comigo, você traz com você, né? Eu trouxe comigo a raiva, o ódio, toda aquela história, eu trouxe comigo, tá? Então, eu fiquei perdida. Nos primeiros dias eu fiquei muito perdida, nos primeiros meses, tá? Eu até adoeci. Eu fiquei doente, né? Eu fiquei doente porque eu ficava pensando no Aikido, eu falava, ai, tudo que aprendi vai por água abaixo, eu não tenho onde treinar, eu queria ficar lá, né? Lá eles ensinavam Aikido para defesa pessoal, aquela coisa toda, né? Então eu saí em pedaços, mas com muita raiva, e a raiva ela me deu forças, me deu muita energia, tá? No primeiro momento você fica com muita raiva, depois você fica deprimida, né? Aí depois tem várias etapas, depois você vai tentando se reconstruir, né? E procurando caminhos, né? Eu não sabia nada do Aikido, foi ali que eu comecei a estudar o Aikido, tá? Por conta. Eu comecei a estudar o Aikido sozinha, porque eu sei que eu sempre estive sozinha no Aikido, tá? Eu sempre estive sozinha nas artes marciais e no Aikido. Meu caminho é solitário, né? Eu não dependo de ninguém, eu não fico atrás de sensei. Eu quero fazer um caminho solitário, tá? Então eu sou muito independente, muito autônoma, sabe? Então eu comecei a estudar o Aikido por conta. Eu comecei a estudar o Aikido, comprar livros, estudar, ler, escrever. Foi ali que eu comecei. Eu comecei a estudar o Aikido sozinha, eu queria ficar independente, tá? Eu queria só depender de dojo e sensei por causa da técnica, só nisso. E sempre foi assim, né? Dojo pra mim é só técnica. Eu não quero mais nada do dojo, tá? Porque eu estudei bastante, eu prefiro fazer sozinha mesmo, tá? Eu prefiro fazer meu caminho sozinha. Então eu fiquei perdida, eu fiquei completamente perdida. E aí tinha esse cara que se dizia anarquista, e que se dizia meu amigo, tá? Mas ele me condenando, tá? Ele me condenando, me acusando, dizendo que eu provoquei o sensei apaixonado, tá? Ele jogava em mim, tá? Ele nunca acreditou no que eu contei, nunca. Ele sempre questionou, tá? E isso realmente me ofendeu sempre muito, a ponto de que há pouco tempo eu cortei ele, tá? Mas eu devia ter feito isso antes, bem antes. Porque eu acho que um amigo é um amigo, né? Ele nunca foi, né? No momento em que ele fechou as portas para mim do dojo dele, quando eu precisei, ele
deixou muito claro que ele não é meu amigo, né? E que ele não está preocupado com as mulheres. Se você não está preocupado com uma mulher, você não está preocupado com as outras, tá? Então a gente vê muita gente blá, 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 mas que na hora do vamos ver, não faz, tá? Não faz, nem pelo Aikido, nem pelas mulheres, tá? Eu vi muito isso no Aikido, muito, muito mesmo, tá? Então, ele me magoou bastante. Aliás, eu acho que ele me magoou mais que o sensei. Mais que o sensei apaixonado, tá? Eu acho, né? Então, ele sempre me acusando, falando que eu provoquei o sensei, né? O sensei me tirou porque eu, né? E eu nunca me preocupei com isso, porque eu sempre tive minha consciência muito tranquila, eu sempre soube que era o sensei que me desrespeitou, né? Eu nunca precisei, né? Dar satisfação pra ninguém. Mas é o que eu falei, as pessoas ficam contra você. Quando acontece, por isso que as mulheres não denunciam, tá? As mulheres não denunciam por causa disso. Porque você é agredida várias vezes. Você passa por um processo, um trauma, uma violência, e depois você é agredida pela sociedade e por seus amigos, inclusive, tá? Então, é muito difícil. Eu realmente acho que uma mulher que denuncia assédio, violência, ela é uma guerreira. Ela é uma guerreira. Porque ela vai ter que lutar contra todo mundo, tá? Ela vai ter que lutar contra todo mundo e não é fácil. As pessoas vão ficar te condenando e tal. Então eu não tava nem aí, sabe? Eles eram todos machistas naquele dojo, tá? Inclusive, quando eu falei com o Shihan Larry sobre o sensei apaixonado dele, que deu em cima de mim, Shihan Larry teve coragem de falar pra mim, em inglês, escreveu pra mim, ele falou, eu também já fui jovem. O que ele quis dizer quando ele justificou? Eu também já fiz isso. Não foi isso que ele disse. Então, assim, né? Se eu ouvir isso de um Shihan dando uma escola de Aikido, eu acho que você não precisa de mais nada. Mais nada, né? Então, né? Foi isso. E aí eu saí muito chateada do dojo. Do sensei apaixonado. Muito chateada mesmo. Eu saí assim em pedaços. Em pedaços. Foi muito difícil reconstruir. Mas eu me reconstruí, porque eu me amo, né? Eu tenho uma autoestima boa, tenho uma formação boa, isso me ajudou, isso me salvou. Eu me reconstruí, né? Eu me reconstruí. O escorpião, ele é fênix. Ele se refaz das cinzas, né? Então, pra gente, normal essas coisas, a gente se refaz, a gente morre e vive, morre e vive. A gente tá acostumado com isso já, tá? Então eu fui me reconstruindo. Fui melhorando. Aí eu peguei e fui. Esse cara, que se dizia anarquista, me indicou um dojo. Falou, olha, eu acho que você vai se dar bem no dojo, no meu ex-dojo, o dojo que eu comecei. Aí ele falou, ele falou, é um dojo muito legal, você vai gostar. Peguei e fui pro dojo, né? Eu fui pra vários, eu comecei a treinar com um pessoal legal. Esse pessoal foi legal, esse pessoal foi o mais legal que eu treinei, né? De Aikido, mas a professora às vezes ia, às vezes não ia, tá? Esse pessoal é bem legal, um grupo pequenininho, só que eles não duraram muito, né? Pararam e aí eu fiquei sem dojo de novo. Eu queria um dojo que eu pudesse graduar, que eu pudesse seguir, né? Seriamente, tudo. Então eu fui para esse dojo que esse anarquista me indicou. Fui. Eu cheguei lá e eu tava... depois que um sensei dá em cima de você, te desrespeita, te manda embora, você tá meio destruída, né? Você tá meio... Assim, eu não tava tão destruída assim, porque eu nunca levei a sério o sensei, né? Eu nunca levei a sério, mas você fica mal. Você fica mal, né? Eu fiquei mal. Então, eu fui pra lá, né? Mas fui muito bem recebida. Comecei a fazer aula de domingo com um sensei, um daqueles senseis lá, que são dois, né? Eu comecei, ele me recebeu muito bem, ele foi muito carinhoso comigo, né? Esse outro sensei de domingo, muito bacana comigo, me recebeu muito bem. Ele sempre foi muito carinhoso comigo, esse sensei de domingo, sempre foi, né? E aí eu fiquei com ele, Fui levando, um dojo muito machista, tá? Tive problemas sérios lá, entendeu? Entrar no Jiwasa, eles ficarem rindo, cochichando, aí eu colocar no canal, eles pararem, entendeu? Chamar a atenção deles e tal. Eu chamava atenção mesmo, tá? Tive problemas sérios ali, porque aquele dojo é bem machista, o que eu fiquei 4 anos, mas bem machista e com um pessoal bem ralézinho, sabe? Bem
bem provinciano, caipira, né? São bem provincianos. Mas eu fiquei por causa dos senseis, tá? Eu fui me adaptando, fui levando, entendeu? Ia de domingo, tinha menos gente. Depois eu comecei dia de semana. Fui levando, fui graduando, fui me incorporando de uma certa forma com as pessoas que eu gostava. Fui levando, eu tava bem, tá? Mas era engraçado, claro. Claro, eu zoava com eles no canal, depois no dia seguinte ia lá treinar com eles. Era muito engraçado, realmente, mas tinha os caras mereciam, né? Machistas, grosseiros, homofóbicos, mereciam, né? Foi bem merecido. Mas eles conspiraram, né? Vocês sabem, o que acontece é o seguinte, as pessoas têm raiva. Eles começaram a conspirar. Eu levantei um motim. É o motim dos faixas pretas, né? Eles ficaram com raiva, né? Então, aí deu um problema, me tiraram, né? Depois de 4 anos. Até que eu fiquei bastante lá, né? Era um dojo bem difícil. O dojo que eu fiquei 4 anos era um dojo bem machista. E esse sensei aí, o japonês, ele descendente, eu sempre achei que ele era um cara difícil, tá? Mas com o tempo eu fui até me dando bem com ele, de uma certa forma, né? Até que um dia ele me tirou. Eu achava que ele ia me tirar. Eu achava realmente que ele era... Porque eu percebi, ele era machista, conservador, bem conservador, tá? Eu acho que ele foi levando, tá? Ele foi levando. Mas eu achava que ele ia me tirar um dia. Eu evitava, como eu sempre faço, né? Ao invés de eu querer contato com senseis de Aikido, eu sempre fugi, como eu disse pra vocês. Sempre deu certo. Deu certo, tá? Eu fugi. O dia que eu tive contato com senseis, deu problema, tá? Eu fugia. O sensei de domingo, com o tempo, a gente foi ficando amigo, né? A gente ficou amigo, né? O sensei de domingo. Ele era solteiro, mais ou menos da minha idade, assim, né? Não tinha filhos, tal. Um cara bacana, aberto, né? Eu gostava dele, eu sempre gostei dele. Gostei bastante dele, desse sensei de domingo, né? A gente ficou amigo, mas assim, porque ele era meu sensei, mas ele também era meu colega, né? Então, eu desenvolvi mesmo um relacionamento com ele, bom, de amizade mesmo, a gente conversava sobre tudo, né? E aí foi passando o tempo, foi ficando bem lá, tudo. Mas é difícil o convívio em um dojo. Porque é o que eu falei, vão acontecendo muitas coisas. Eu acho que o segredo é não ter muito relacionamento mesmo, sabe, com senseis. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Eu acho que o fato de eu começar a ter muita amizade com o sensei de domingo, eu acho que deu problema. Deu problema. Eu acho que se eu tivesse me mantido afastada, eu acho que talvez não tivesse dado, porque eu comecei a ver muitas coisas, né? Porque você começa a ver que o teu sensei, ele é humano. Tá? Ele é humano, você começa a ver defeitos nele. Aí eu comecei a ver que ele tratava mal as mulheres. Eu comecei a perceber, porque ele é jovem, ele é solteiro, né? Igual eu. Então ele saía com um monte de mulher e tal. E eu via essas coisas, isso me incomodava, né? Isso me incomodava. Eu comecei a ver uma série de coisas. E aí eu ficava pensando, mas como pode, né? Ele ser sensei e eu não ser sensei, né? Eu tenho uma postura melhor que a dele, né? Então ele ia contando as coisas, então eu acho que isso começou. E aí você vai se envolvendo com a pessoa, tá? Você se envolve com a pessoa, né? Aí, sei lá, você vai se envolvendo com a pessoa, né? Como amigo. E aí isso foi criando problema. Eu acho que não dá pra se envolver com o sensei, não dá mesmo. Quando ele é seu, não dá mesmo, dá confusão. Começou a dar confusão. E ele... esse foi o segundo sensei que eu tive um certo problema, tá? Porque o sensei, quando tem alguns senseis, eu acho que nas artes marciais, quando o sensei é solteiro, bonitão, galanzão, ele acaba, eu acho que extrapolando, assim, sabe? Eu acho que não é desrespeitando, tá? Mas acaba confundindo um pouco as coisas, tá? Então, eu acho que houve uma confusão no final. Houve uma confusão, né? Então, sei lá, eu acho que houve uma confusão e isso
criou um problema para eu fazer a aula dele. Eu não conseguia mais ir na aula dele, tá? Porque houve envolvimento, tá? Né? De amizade e tal. Eu comecei a ver muitas coisas que eu não gostava nele, né? Eu me decepcionei com ele em algumas coisas, então eu acho que deu problema. Isso deu problema, isso atrapalhou, né? Eu acho que você tem que manter um distanciamento mesmo, né? Porque realmente tem esse grupo de senseis, eles, né? Solteiro, bonitão e tal, né? Meio galanteador, né? Confunde, entendeu? Confunde a cabeça, né? Então aí deu problema, tá? Deu problema, eu não conseguia mais ir pra aula dele. No final eu não conseguia mais ir pra aula dele, eu não conseguia ver ele, né? Eu, na verdade, rompi com ele, eu não tenho mais contato nenhum com ele, né? Mas é muito difícil, né? O convívio no dojo. O convívio no dojo é muito difícil, porque os homens são muito machistas, e eu percebo que eles são muito diferentes, né? Dos homens com os quais eu estou acostumada a me relacionar, tá? O relacionamento deles com as mulheres é estranho, sabe? É bem ruim. Eles tratam mal as mulheres, eles enrolam as mulheres, e eu acho que até muitas vezes eles não se dão conta. Então fica muito difícil para mim, eu como mulher, ver isso, né? Ver isso e achar isso legal, né? Isso interfere. Eu passo a não ter um olhar muito bom para eles, né? Mesmo não sendo eu a mulher, né? A mulher que tá na situação, né? Eu acho que quando é para outra mulher, é como se fosse pra gente, né? A gente tem que sair do umbigo da gente, tá? Sabe? Eu não penso só no meu umbigo, eu fico pensando em outras mulheres, né? Então, eu comecei a me incomodar com o sensei de domingo, mas isso é uma outra história que eu vou contar. Porque você vai se envolvendo, né? Você se envolve com a pessoa é bonitão, né? Bonitão, galanteador, simpático, né? Você idealiza, tá? E eu idealizei ele, tá? Então aí ficou muito complicado, né? Que eu fui vendo que ele era sacana, né? Ele era sacana com as mulheres, ele era sacana, né? Então é difícil. Então essa segunda fase foi uma fase que durou muito tempo. Nesse segundo dojo eu fiquei muito tempo, são muitas histórias, aconteceram muitas coisas nesse dojo. Eu passei por várias fases nesse dojo, tá? Mas eu acho que esse dojo foi só uma escada pra mim. Eu acho que eu realmente não ficaria muito tempo nele, tá? Então eu vou contar mais, mas essa transição, né? Esse momento de eu sair de um dojo, né? Sim, que teve esse problema com esse sensei, com raiva desse sensei, né? E esse sensei me mandar embora, né? Que é um jeito horrível de você sair de um dojo, né? O sensei te tirando. É muito ruim você sair assim, né? Do dojo. E você... Então eu entrei num processo difícil de se refazer, né? Mas eu fui, inventei blog, inventei canal, e aí eu fui me refazendo, entendeu? Fui me reestruturando de uma maneira construtiva, né? E a coisa foi indo. Eu vou contar mais desse dojo que eu fiquei 4 anos. Foi um dojo bem importante para mim, né? Muitas coisas aconteceram. Meu aikido avançou muito nesse dojo, que eu fiquei 4 anos. Eu me desenvolvi muito, tá? Como pessoa, como ser humano, tá? Meu trabalho se desenvolveu bastante também. Então eu vou contar mais sobre esse dojo. Então é isso, gente. Até a próxima.